Informando. Boa noite a todos. Eu estou começando a entrar, enquanto vocês vão entrando, e a gente vai conversando. Estou vendo que os amigos todos estão chegando, daqui a pouco, com certeza, o Wagner. Boa noite, Christian. Boa noite, Adriana, Campos, Jaqueline, Seara de José. Boa noite, Gabi. Ô, Gabi, você não faz isso comigo, meu coração fica partido quando eu te vejo, né? Você é um pedaço da minha vida através de sua mãe, Fernanda. Obrigado, querido, também. Regina Caldas, boa noite, meu amor. Vocês estão entrando, a gente vai conversando. E eu vou já chamar o Wagner. Ivaí Fernandes, obrigado. Paulo, Elton, Patrícia, Gabi, coraçãozinho para você também, Gabi, tá? Júlio, obrigado, boa noite. Vamos ver se o nosso Wagner já está aqui. Vamos lá, tá? Deixa eu ver aqui se o Wagner está. Onde que aperta porque para chefe do Wagner é aqui dentro, né? Aqui, né? Nessas duas? Ok, ele entrou agora. Ok. Aqui é só bacana. Ok, pronto. Ok. Vamos. Tá me ouvindo bem aí, Wagner? Tô te ouvindo bem, meu irmão. Tudo bem? Você sabe que eu estava falando aqui agora em box, que essa live é uma live de fofoca. É uma live para vencer os traumas, né? É uma live de fofoca. Vamos fazer fofoca. As pessoas estão começando a entrar. Tomando meu chá. Vou explicar uma coisa para você e para todo mundo que está nos acompanhando, porque assim, tem os amigos que entram aqui por questão de praticidade, mas esse nosso papo está sendo transmitido por mais 2 ou 3 plataformas. Tem um amigo meu querido, José, ele tem um estúdio em São Paulo, e então ele tem me feito esse favor na hora que eu entro com alguém, por exemplo, entrei com o Haroldo Dias, hoje estou entrando com você, vou entrar amanhã com o André Trigueiro, enfim, entrei com o Deluca, vai entrando. E aí, ele simultaneamente ele está jogando por todas as outras plataformas essa nossa conversa, entendeu? A gente vai conversando. Você está virando um homem de novas tecnologias, né? Mas eu apanhei para aprender, irmão. Tive que apanhar para aprender. Tive que aprender um monte de coisa, né? Tive que aprender, meu irmão, que não é fácil, não. Mas, por outro lado, assim, tem essa coisa de você chegar, por exemplo, em muitos lugares. Estou com um certo delay no seu áudio, mas enfim. Você lembra eu acho que é o seu microfone. Você lembra da cena em que o Emmanuel pergunta: você quer as novas tecnologias ou as velhas? Ele ali, a gente é melhor, né? Eu vou tirar, pode falar. Que ele dizia, eu me lembro. Agora sim. Ele dizia. Tá melhor. Obrigado. Tem um fio na frente da câmera. Vou trocar aqui. Pronto. Tem um fio na frente da tua câmera. Vou trocar. Pronto. E que ele dizia assim, são as novas tecnologias ou as velhas tecnologias, né? Ali a gente já podia ter colocado o WhatsApp, ali a gente já podia ter colocado um monte de coisa, né? Era fácil, né? É verdade. Mas as pessoas querem saber, Wagner de Assis. Tem Nosso Lar 2, Wagner de Assis. Você vai me entrevistar? Você vai me entrevistar? Eu vou. Porque, olha só, vamos combinar uma coisa, Wagner, assim, que durante esse tempo todo, digamos assim, eu amorosamente, humildemente, respondi quantas vezes foi necessário a mesma pergunta.
e vou responder quantas vezes as pessoas fizerem para mim as mesmas perguntas, porque eu acho que é o direito das pessoas, o que é velho para mim é super novo para a pessoa. Então a minha pergunta para você é o seguinte, que assim, por exemplo, ontem eu fiz uma live também, assim, no dia do Haroldo, que tinha, sei lá, uma bombástica também, e as pessoas ficam perguntando, né? E eu sempre respondo assim, bom, primeiro eu tenho a impressão que o seu livro, eu espero que ele tenha aumentado as vendas, porque todas as vezes que me perguntam, eu pego o seu livro, que está aqui na minha frente, mostro o seu livro, Nosso Lar, Bastidores do Filme, e digo, gente, o Wagner contou tudo isso no livro, e falo do seu livro, né, para que as pessoas deem uma olhada. E a pergunta que mais se ouve é, vai ter Nosso Lar 2 Os Mensageiros? Então, se você é o diretor, Wagner, se você responde essa pergunta, por favor. Ó, só para você saber, tá aqui, Wagner, ó lá, só para você saber. Eu falo, gente, ó, pergunta que você está fazendo está aqui no livro do Wagner e tal. Então eu fico vendendo o seu livro, quero 10%, meu irmão. Mas... Bom, é bom, se você quiser 10%, você tem que pedir para quem eu doei as vendas, né? Porque eu também não tenho direito. Eu abro mão, então. Até hoje eu não sei, porque as vendas foram doadas, né? Então até hoje eu não sei, mas assim, foram muitos livros. Assim, deve ter mais de 30, 40 mil livros vendidos, se duvidar. Proporcional ao que foi o filme, e é muito bom para o mercado editorial, inclusive, né, Renato? A última vez que a gente contou, eu sei que você adora números, né? E você usa esses números muito bem usados a seu favor e a nosso favor, né? Melhor dizendo, a favor do movimento que a gente vive, etc, né? Então, assim, a última vez que a gente contou quantas pessoas tinham assistido o Nosso Lar foi em 2016, se não me engano, quando a Patrícia Kamitsuji, a presidente da Fox, ainda era a Fox, né? Ela conseguiu fazer um apanhado de audiência de TV Globo, que passou só de madrugada, acabou não passando nos horários bons da TV Globo. Mas assim, a pessoa assim, só de madrugada é uma maldade eu dizer isso. Se der 3, 4 pontos de audiência de madrugada na TV Globo, você está falando aí de 10, 12 milhões de pessoas. Né? A Globo tem um alcance assim que é assustador, né? Então somou a TV Globo, somou por apanhado a venda de DVDs. Lembra de um negócio chamado DVD? Uma tecnologia antiga que a gente tem em DVD. Não sei para que tem em DVD, né? O Oceano Vieira uma vez me ligou e falou assim, Wagner, vai fechar a empresa que produz os DVDs do Nosso Lar. Você quer comprar quantos? Eu falei, nenhum. Ninguém vai ver DVD mais, Oceano. Não, porque a gente vai botar no Museu Espírita. Eu falei, para o Museu Espírita não tem problema, a gente põe, né? Mas eu quero dar DVD de presente para as pessoas. Assim, nos Estados Unidos, todas as visitas que eu faço, a gente dá o DVD de presente, mas a gente perdeu a graça de dar DVD de presente. Mas a gente vendeu mais de 100 mil DVDs, né? Os patrocinadores do filme ficaram muito felizes com esse número, né? E cada DVD você conta por 8 pessoas, vezes 2, vezes 3. Então, esses cálculos que a gente foi fazendo, mais exibição no Telecine, exibição na Fox TV, né? A televisão da Fox, só no Brasil, a gente chegou a um número de 40 milhões de pessoas, Renato. E esse é um número que você pode falar com tranquilidade, porque eu acho que é até mais, pela quantidade de feedback que eu e você recebemos toda semana. Né? E o feedback que todas as pessoas que viram o filme têm uma relação emocional com o filme, não é uma relação simples. Né? Eu vi o filme Gladiador, sei lá, chutando um filme. A gente gostou. Eu e a Ivana, minha mulher, a gente adorou o filme Gladiador. É um filme bacana, a gente viu, se emocionou, Roma Antiga e tal. E ponto, né? É um filme. A gente vê o filme Parasita. Você vê um filme, uma sacada incrível, uma produção espetacular, um tipo de filme que a gente poderia fazer. Mas é um filme, né? Enfim, mexe com você, atenta um pouco para as questões sociais, você passa a olhar, a comentar, mas assim, o Nosso Lar acabou de alguma maneira, por mais que nós não quiséssemos isso, ele acabou produzindo nas pessoas uma relação afetiva com o filme. Né? Te veem na rua, te chamam de André Luiz, isso é o simples. Mas te veem na rua e dizem assim, este filme mudou a minha vida. Isso é mais complexo, né? Me encontram para dizer assim, o filme me fez ser espírita. A gente nunca quis fazer isso, lembra? A gente sempre quis contar uma história bem contada, não errar, né? A gente queria não errar. Eu estava preocupado com aquela enturragem de material
de video effects, né? de efeito visual, e aí a gente propôs a história. E isso repercutiu e reverbera por, assim, hoje 38 países oficialmente, mas outro dia eu achei que ninguém nos ouça, porque obrigatoriamente eu, como produtor, eu sou obrigado a notificar para tirar, né? Obrigado não, mas assim, notificar. Tem um link em árabe com 28 mil visualizações do filme. Tem um link com legenda em árabe. Aí eu falei, não, deixa, não vamos tirar esse, né? Eu nem posso fazer isso. Mas eu falei, esse deixa, né, cara? Tem a história do link italiano, que a gente tentou, porque tentou vender o filme na Itália, o distribuidor italiano, muito medo. Te falei isso na época do Festival de Veneza, né? O presidente do festival perguntou para a IAFA, a produtora, se a gente se drogava, porque o filme era muita loucura, se a gente tomava algum tipo de pílula. Enfim, não tem pílula nenhuma, etc., né? E aí, não conseguimos naquela época renegociar. Agora, inclusive, tem direitos autorais vendidos para a Itália, né? A Rosângela, nossa amiga, tem lá os direitos do filme. Mas na época eles não quiseram comprar. E aí passaram 6 meses, cara, do Festival de Veneza de 2011, que era um ano depois do lançamento do filme. Eu entrei no YouTube, já era uma coisa de muita cópia pirata, e tinha um link, Renato, de 550 mil views do filme, com uma legenda pirata em italiano. E aí eu imediatamente copiei o link e mandei para ela, para os distribuidores. E aí eles ficaram, a gente ficou com medo, aquela história de cinema, né? Todo mundo tem medo até que alguém mostre que o medo não é tão grande, né? Então, assim, o impacto do filme é muito grande, eu fico muito feliz com isso. E eu só vou contar no final se vai ter o 2 ou não, tá? Só no final. Você sabe que tem uma história para te contar, assim, que a gente vai contar dos bastidores, assim. O que eu acho interessante nessa história é que, por exemplo, assim, as ações que eu fiz nos últimos dias, por exemplo, de movimento de lives ou de entrevistas, enfim, coisas que eu fiz, por exemplo, elas rapidamente atingiram, por exemplo, um número de quase 250 mil pessoas. Algo que eu disse, uma entrevista que eu dei, uma live que eu fiz e tal. E as perguntas, normalmente, assim, existem filmes e histórias que elas acabam se eternizando, por exemplo, né? Na vida da gente, na história da gente, no caminho da gente, né? E uma mulher, por exemplo, quando eu fui fazer, eu não sei se você chegou a ler a respeito disso, ou se lembra, eu te falei, que o espetáculo que eu estava fazendo aqui no Rio foi visto pelos americanos, eu pedi para eles se juntarem à Federação Espírita de Nova York, eles se juntaram. Você foi a Nova York, né? Lá, o pessoal de Nova York. Isso, fez a temporada, também, né? A temporada na Broadway. Uma mulher, um dia eu estou atravessando a rua, uma mulher caiu de joelho na minha frente. Broadway não, Off-Broadway, né? Off-Broadway, né? Não, doutor, senão vão dizer que você está dançando, você está musical, né? Não, eu tô dizendo, eu estava caminhando na Broadway e uma mulher caiu na minha frente de joelhos, ela sabia falar espanhol, começou a falar comigo e ela fazia assim com a mão para eu esperar um pouco o que ela ia dizer da emoção dela. E ela disse o seguinte, que ela tinha uma vida bem sucedida, bem casada e tal, 2 filhos, a vida dela virou um inferno e que ela tomou uma decisão que ia se matar. A amiga dela estava voltando do Brasil, ela chamou a amiga dela e disse, tomei uma decisão, eu vou me matar. Não aguento mais, enfim, a história é muito longa, só estou indo no foco. E aí a amiga dela virou e falou assim, tudo bem, eu acabei de chegar do Brasil e comprei uns DVDs que eu vou presentear uns amigos. Eu vou te dar um DVD. Então eu vou te entregar o DVD, entregou para ela o DVD do filme Nosso Lar e disse, você vê o filme e depois você se mata. Bom, boa. Depois, nesse dia que ela me encontrou, ela tinha assistido o filme já 11 ou 12 vezes e começou então a se juntar a ONGs e grupos para atender pessoas, enfim, vinha fazendo um grande trabalho social em Nova York e tal, e me implorou se eu não podia ir na casa dela tomar um café para conhecer a família, eu fui e tal. Então, eu estou contando essa história porque ela é uma referência de mais de 2,5 milhões de história que a gente vai ficar contando aqui. Mas eu quero que você conte uma fofoca para o público, por exemplo. Em que momento você pegou o livro
E na hora quando você chegou no teatro lá dos grandes atores para falar comigo, você disse, eu quero fazer desse livro um filme, né? Eu quero que você seja o André Luiz. Por onde nós começamos? Por onde você começou? Eu tinha lançado a Cartomante, né, em 2004, que tinha sido o meu primeiro filme como diretor, né? Eu já tinha escrito alguns outros roteiros. E aí, quando eu lancei a Cartomante, eu estava exausto. O primeiro filme é quase um capítulo à parte na vida da pessoa, né? Era um primeiro filme como diretor. E aí, mas assim, tinha cumprido a etapa e eu pensei, e agora, né? Que eu quero, onde é que eu quero gastar os próximos 5 anos da minha vida? 3, 4, 5 anos. E aí, quando eu olhei ao redor, tinha tecnologia suficiente para a gente produzir filmes com um maior apelo de audiovisual, maior apelo de efeito visual. E aí eu voltei naquela história que eu conhecia lá desde os meus 15, 16 anos de idade e que também achava muito impressionante aquilo ter nascido na mão do Chico Xavier. Acho que, né, não questionava, mas era realmente impressionante, né? Aquilo tudo abriu um portal de outra dimensão, abriu um portal de vida espiritual que, por mais que você conviva com isso, e frequente, né? Minha família sempre foi espírita, católica e espírita ao mesmo tempo, né? Como todo bom brasileiro, né? Mas, obviamente, espírita. Eu vou dizer, onde é que eu vou gastar os próximos 3, 4, 5 anos? E aí fui começar a entender como é que eu conseguiria chegar a quem conhecesse o seu Nestor Mazotti. Quem é que tem acesso? Quem conhece o Nestor Mazotti? Eu pensei, olha, esse filme, esse livro, ele já foi feito uma peça. E quem fez a peça é o ator que é reconhecido e conhecido por seu trabalho no teatro por conta disso. Você tinha ficado muitos anos, eu tinha ido ver você naquele espetáculo dos anos 80, meu Deus. Me fugiu o nome agora. O Além da Vida. Eu tinha ido te ver no Além da Vida. E aí pensei assim, por que não, né? Tinha dado 1 ou 2 telefonemas para a FEB e entendi que para chegar naquele lugar ali, bem chegado, era importante a gente estar junto, ter mais força. Porque não dava para um cara de 30 e poucos anos de idade bater na porta da Federação Espírita Brasileira e dizer assim, oi, tudo bem? Eu sou o cineasta. Eu quero fazer o livro que vocês mais gostam, junto do Há 2000 anos, né, do Paulo Estevão. É assim, a tríplice coroa, né? Eu gostaria que vocês me doassem os direitos desse livro. Então, aquilo tinha que ser uma proposta coerente, correta e com força para chegar lá. E aí eu vi logo depois que você estava fazendo o espetáculo e aqui na Barra, né, que é onde eu moro, e eu falei, vamos lá, vamos ver, porque eu acho que o Renato, pelo fato dele já ter feito o André Luiz no teatro, eu acho que talvez seja uma coisa legal. Ele tá nesse... Mas, assim, ele não é um cara de cinema, assim, as inserções de televisão dele sempre foram muito pontuais, direcionadas. Ele é um bicho de teatro, né? Você é um bicho do teatro. E aí, te vi em cena, e eu lembro que eu pensei assim, Renato, você tem que me ajudar, foi a proposta que eu te fiz, a chegar ao Nestor Mazotti, para a gente poder conversar, e é muito claro isso, foi muito ético da minha e da sua parte, eu lembro disso. Para a gente conversar sobre a possibilidade de eu adaptar o Nosso Lar para o cinema, mas eu não posso te prometer nada. Lembra que eu falei isso? Em relação à atuação. E você foi muito correto, foi muito ético comigo. Você disse, vamos lá, acho importante que essa história chegue aos cinemas. Já tentei, mas não vi que seria possível, muitos anos atrás. Algumas pessoas já tentaram e também não conseguiram, mas vamos lá. E 15 dias depois a gente estava sentado na frente do seu Nestor Mazotti, seu Wilson Bianchi. Isso é um sinal, né? Assim. E aí, quando a gente fez aquela proposta para eles e tal, e eles ficaram olhando para a gente, né? Com um respeito maravilhoso, mas assim, uau! Até então, eu ainda não tinha me feito a pergunta. Primeiro, eu tenho que ser capaz para fazer o filme. Segundo, eu tenho que ser capaz para adaptar o filme, né? Que é um livro extremamente poderoso. E terceiro, quem é que vai contar essa história comigo? A possibilidade de você fazer o André Luiz, ela foi crescendo conforme a gente ia conversando, conforme a gente ia, eventualmente, a gente não chegou a fazer muitos, mas a gente fez 1 ou 2 visitas de patrocínio, que você se colocou generosamente à disposição. É um saco pedir dinheiro, você vive falando sobre isso. Outro dia eu vi você conversando aqui com o Haroldo, né? Os empresários não reconhecem, não entendem, não têm a cultura, mas um dia a gente chega lá.
O importante é que a gente tem que continuar a nadar, né? Que nem aquele personagem do Nemo, né? Continue a nadar, né? E aí, assim, em determinado momento, conforme eu fui começar a entender a história, lembra que eu entrevistei mais de 100 pessoas que tinham lido o livro? Eu fazia rodas de conversa na casa de um amigo, César Cunha, no Lins de Vasconcelos. Eu fazia roda de conversa no meu grupo, no Centro Espírita que eu frequento. Então, e aí eu perguntava para as pessoas, eu nunca perguntei quem é o Renato, o André Luiz. Falei, isso vai vir. E aí, alguns meses depois, eu comecei a ver que eu estava te imaginando quando eu estava escrevendo. E eu te falei isso. Falei, Renato, você toparia, foi exatamente isso, contar essa história comigo? Wagner, seu jeito. Estou à sua disposição. Não sei se sou capaz, mas me sinto capaz. Eu falei, em cima do muro, né? Querendo, mas não querendo, né? É uma responsabilidade muito grande, mas me sinto... Eu acho que... Aí você falou uma coisa muito bonita. Eu acho que eu não atravessei esses 20 anos à toa. Né? Até então eram 20 anos, né? E aí eu comecei a pensar, eu posso agora ver o Renato nas cenas. Vamos ver se funciona? Aí eu comecei a te ver no teatro. Aí eu comecei a ver você no teatro. Eu fui no teatro que você fez aqui na Barra, eu fui no que você foi ver lá em Copacabana, aí no Leme, né? Que você fez que você fazia um obsessor. Como era o nome daquele? Era Vidas Passadas. Vidas Passadas. Você fez um obsessor, eu não te reconheci no palco quando você entrou em cena. Demorou assim uns 5 minutos. Eu falei, caceta, desculpa. Falei, caramba, é o Renato. Né? Falei com a Ivana, falei, olha a transformação. E isso. Então, assim, eu acho que sempre é um momento de combinação e construção. Não é um estalo, assim, não dá para ser por um estalo. A gente errou quando eu fiz um estalo e falei, vamos fazer com fulano. Isso a gente não precisa entrar, não deu certo. Né? O estalo, ele é impulsivo, ele é passional e ele é ruim para quem estala e para quem é instalado, né? Então, acho que assim, nós dois fomos nos fortalecendo juntos com a ideia de contar o filme. E isso foi bacana. Porque a partir de então, eu sabia que eu tinha um protagonista firme, eu sabia que você ia tremer quando a gente pusesse o set ao teu redor. Não era fácil, eu não queria estar na tua pele, nunca vou estar. Eu sempre digo que quando eu te vi tremendo, no vídeo assiste, você estava tremendo de nervoso e não de frio, deitado no chão do umbral. E aí eu falei pra você, calma que eu tô nervoso também, mas eu só não tava nu, né? Você tava deitado. Para as pessoas não sabem, assim, a primeira cena do filme é uma cena em que o personagem tá deitado no chão do umbral, tinha uma grua de 25 metros de altura na direção do Renato, tinha 350 pessoas ao redor, em pleno umbral, que é uma pedreira que a gente filmou no Rio de Janeiro, frio pra caramba, você com 25 quilos a menos, uma preparação exaustiva, loucamente exaustiva. Eu sei que eu te levei a loucura na preparação. Eu ia nos ensaios e eu sabia que você estava assim, o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo. E ao mesmo tempo, eu lembro que você falava só assim, você me guia, porque você já estava vencido, né? Eu tinha que te colocar naquela situação, porque você estava vencido. Você tinha que começar a filmar sem força alguma, do ponto de vista energético. Porque você estava no fundo do buraco. A gente ia começar pelo fundo do buraco, né? Então eu te levei naquele lugar, você odiava não poder fazer unha. Filhos, só faz silêncio para mim, por favor. Dois. Filhos, por favor, silêncio. Enquanto você fala com ele, é preciso lembrar o público, por exemplo, que assim, talvez eu tenha chegado a esse estágio também. Você se lembra que, digamos, nós começamos a fazer todo um trabalho para, digamos, filmar daqui a 90 dias e por um motivo qualquer, que não interessa vir ao público, a gente precisou adiar por mais de 2 meses. Então, digamos, o treinamento todo que eu estava fazendo com todos vocês de 60 dias, exemplo, ele passou para 120. Então, eu acho que o problema foram 70 dias. Porque assim, eu tinha chegado a um estado de emagrecimento, de ficar esquálido para a cena rural, junto com você, e naquele momento que eu já estava fraco, com 20 e tantos quilos a menos, digamos, chegou para mim e falou, Renato, temos um problema, não vamos começar a filmar dia 10 de julho, vamos começar a filmar, digamos, de 20 de setembro.
Você sabe que eu nem me lembro disso, né? Eu nem me lembro disso. Aconteceu isso. Aconteceu, já estava no meio do processo. É normal adiar o início da filmagem. A gente fala, o filme andou, né? O filme andou um pouquinho, mas eu lembro que você estava no limite, assim, no limite, e eu adorei. Foi ótimo. Eu falei, Foi ótimo. Eu falei, ele vai Teve algum momento para você, enquanto diretor, porque, veja só, era uma responsabilidade das duas partes. Por exemplo, eu, enquanto também, independente do ator, do profissional, eu sou o espírito atuante, sou bicho de teatro, como você disse. Eu tinha consciência que, por exemplo, milhões de pessoas, né, milhares, já virou até documentário isso, se chamam André Luiz por conta do André Luiz do livro Nosso Lar. Eu tinha isso nas minhas costas. Milhares de pessoas colocaram seus filhos, botamos o nome de André Luiz porque vovó pediu a minha mãe, e por aí afora. Então, assim, existiu algum momento, por exemplo, depois que a coisa foi feita, digamos, e que já estava realizada, que hoje as pessoas continuam gritando no meio da rua, enfim, André Luiz, mas existiu algum momento, você como realizador, dependente de equipe, que você achou que não ia acontecer? Todo dia, né? Até começar a filmar, todo dia, Renato. Assim, é importante ficar claro que o nível de insegurança pelo qual o ator passa, eu vou te dizer assim, são dois rios Amazonas. Um é o do elenco e o outro é o do diretor. A diferença é que o rio Amazonas de pressão, ou seja, o tamanho da pressão que o elenco vive, quem filtra é o diretor. E o diretor, ele tem todos os afluentes de pressão, né? Então, quando o filme ficou grandioso daquele momento, quando eu comecei a ver que a gente... Rapaz, eram 3 caminhões, assim... Eu lembro que no primeiro dia do Umbral, o Paulão, o chefe do platô, falou assim, chefe, a gente tem hoje aqui 18 quilômetros de cabo. Eu não tinha nem noção do que eram 18 quilômetros de cabo. Mas, assim, tinha 2 caminhões de gerador de luz. Aquilo tudo, aquilo na sua cabeça não existia. Mas eu sabia que aquilo estava se construindo diariamente. Então, é preciso uma certa dose de ousadia, sim, né? E aí eu temia, sim, que isso fosse muita pressão para você, principalmente como protagonista, e principalmente com relação aos outros atores que precisavam da tua energia para andar, né? A gente tinha participações muito, muito seguras, como a Ana Rosa, como o Paulo Goulart, como o Otton Bastos, gente que eu sabia que o Fernando Alves Pinto, que estava contigo ali, gente que eu sabia que não tinha jogado nas costas o nome André Luiz, né? Assim, a Ana Rosa sabia da importância, o Paulo... O Fernando não, né? Vou até contar mais uma fofoca de bastidores, né? O Fernando Alves... Fernando tá com a gente, viu? O Fernando Alves Pinto entrou aí, porque alguém falou, o Lízias também entrou. Tu tá aí, né, Fernando? Então eu vou contar a história do cabelo. Fernando, quando a gente escalou o Fernando, o Rui Brito, nosso querido produtor de elenco, que já foi para o mundo espiritual, né? Que Deus o tenha e os espíritos, né? Que ele nos ajude, assim. O Rui falou assim, ele tem uns cachos lindos, pretos, enormes, ele parece um anjo de cabelos pretos, e eu comprei aquela ideia do anjo de cabelos pretos para fazer o Lízias. Beleza, o Fernando não precisava fazer teste nem nada, a gente fez uma leitura contigo, né? Funcionou, a gente fez alguns testes e tal, e aí ele falou, olha, eu tenho uma viagem para fazer, aí ele aí, aí ele aí, ele falou, eu tenho uma viagem para fazer, ele tinha uma viagem para a Europa, se não me engano, e ele me voltou com cabeça raspada. Lembra disso? Faltando 10 dias para filmar. E eu olhei para ele e falei assim, cadê o anjo? Foi o Rui Brito, seu infeliz, como é que você raspa o cabelo? Ele falou assim, não, tava calor em Londres, não sei para onde ele foi. Eu resolvi cortar o cabelo. E eu falei, cadê meu anjo, cara? Aí todo mundo, calma. Eu falei, não, o Fernando tem um talento enorme, não é por isso que eu vou cortar ele do filme, pelo amor de Deus. Mas assim, cadê meu anjo? Falei isso pra ele me olhava com aquela carinha assim, não, tava calor. Aí eu resolvi cortar e tal. Enfim,
isso tudo era para entender que ao teu redor ia vir um circo muito grande. Eu acho que você nunca tinha visto tanto pano azul na sua vida. E eu acho que nem eles, nem o Fernando. Ah, lembro muito, ele escreveu. Nem o Fernando deve ter visto. Assim, o Fernando, com tantos filmes. Tem uma hora, eu lembro de uma hora que ele falou assim para mim, Wagner, é muito efeito especial, a gente vai conseguir atuar? Lembra disso? Né? Assim, lembro. Tanto pano azul, tinha tanto não saber o que fazer. Então, assim, obviamente que da minha parte eu lidava com a insegurança e o medo de que poderia não dar certo. E tinha muito gringo, né, na nossa equipe, e eu tinha que o tempo todo segurar a pressão deles para com o elenco, deles para com a filmagem. Então, assim, para você ter uma ideia, tinha um oceano de um lado, que era um oceano da pressão da história, da pressão do tudo, e tinha todo o lado de lidar com vocês, e filtrar para vocês e proteger vocês, para que vocês ficassem na frente da câmera e pudessem fazer o melhor, né? Então eu temia diariamente, viu, Renato? Essa é a verdade. Mas é um temor que a gente aprende a lidar com ele, né? Imagina. Eu entro em cena 20 vezes por mês, 40 vezes no teatro, né? Quando não tem pandemia, e eu sempre fico tremendo durante 2, 3 minutos, faço uma prece, faço yoga, mas o público sempre, assim, nas nossas lives e nas conversas e tal, eu sei que tem perguntas que se repetem, por exemplo, o que você, enquanto diretor, mas também é espírita, de família espírita, enfim, é espírita, o que você o que as pessoas mais perguntam é se você sentia, digamos, uma aura de proteção nas cenas do umbral ou mesmo no uso das marcas. Fala sobre isso, sobre as marcas e umbral. A gente sempre buscou proteção, né, Renato? Assim, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, lá estarei. Então a gente rezava, fazia as orações e ia para o set. Claramente, eu não parei para pensar e não parei para prestar atenção de questões espirituais. Você sabe como é que é, né? É um trem lotado de gente e você tem que controlar e dar um encaminhamento daquilo, etc. Então, assim... não, eu não tinha percepção das coisas, né? Eu tinha percepção da próximo take, o próximo take, o quanto fica bom, o quanto a gente pode usar e etc e tal, né? De alguma maneira, claro que era bacana a gente estar naquele ambiente um pouco assustador, né? E tá protegido, tá tudo funcionando, é muito legal, né? Aí as pessoas viam uma coruja, tinham várias corujas lá no umbral, lembra? As corujas voando, meia-noite, 1h da manhã. Aí já vinham com um monte de teoria. Coruja, protege. Aí gente, é só coruja. Me deixa trabalhar, né? Porque senão a gente ia ficar... senão a gente ia ficar maluco. A história da borboleta, né? Falei, podia ter um monte de borboleta voando aqui na entrada da cidade. Teve uma borboleta que voou, né? Enfim, se algum espírito foi lá e bateu na bundinha da borboleta, falou assim, voa aí, minha filha. Eu só descobri isso lá na sala de edição, né? Mas a gente não pediu. A borboleta posteriormente, não é isso? Não, a borboleta, ela é verdade. Ela acontece. Não. Entendeu? Você prestou atenção só posteriormente que a borboleta estava lá. Eu não tinha visto a borboleta voando, que a gente fez 2 ou 3 vezes a cena. E numa das cenas eu falei, caraca, lembra que eu pedi uma borboleta? Olha aqui a borboleta. Aí o editor, como assim? Eu falei, pô, nessa cena eu tinha falado. Aí a falou, pois eu lembro, tá aqui a borboleta e tal. Vira folclore, as pessoas gostam disso, né? Eu, particularmente, acho que o momento sempre mais mágico é quando a gente liga a câmera, né, Renato? Pô, a gente tinha a cena do umbral, a cena das pessoas vindo da guerra. Você lembra? Pôr do sol, 3 câmeras, todo mundo cantando o Salmo 23 em hebraico, que infelizmente acabou não entrando no corte final, mas os moradores da cidade eles estavam cantando o Salmo 23 em hebraico. E recebendo as pessoas que supostamente estariam vindo da guerra. Tinha uma família judia, de verdade, lembra? Lembro. Você ficou conversando com o Rabino, né? O Rabino querendo entender mais do filme, que ele foi convidado para fazer a figuração e tal. Eu adorei isso tudo. Mas, assim, é mágico quando liga a câmera, né? É mágico quando liga a câmera. Mais do que isso, é a gente ficar procurando coisas para fazer disso um eventual merchandising, uma eventual propaganda do filme. Não é verdade, né? Assim, a gente tem muitas coisas de interna que a gente sabe que aconteceram
e que talvez um dia eu tenha coragem de dizer, porque eu acho que não sei se é um momento, entendeu? Assim, mas tem muita coisa que aconteceu internamente que um dia talvez eu coloque em memórias ou a gente se permita falar, mas dizer isso assim vai ficar parecendo, vocês são privilegiados, vocês estão protegidos. Não é nada disso, né, cara? A gente está querendo trabalhar, você está querendo fazer suas peças, eu estou querendo fazer os filmes, e ponto, né? Vai dar certo ou não vai dar certo de alguma maneira, né? É muito em função disso que eu acho que a gente pode raciocinar. Eu acho assim, quando as pessoas me perguntam isso, você deve se lembrar que como a gente terminou de filmar e o filme só estreou 1 ano após ao término da filmagem, 1 ano e meio, né? Um pouquinho logo... mais de 1 ano e meio. 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Logo em seguida disso aí, o meu querido e amado amigo Miguel Down, ele me deu um apoio para eu poder ir quantas vezes eu quisesse no Brasil, em qualquer lugar, em todos os municípios de todos os estados do Brasil, levados naquela época pela Azul Linhas Aéreas, que ele era o vice-presidente. Hoje não está mais, ele está na IVEPAR. Aí, você me cedeu um material, tipo assim, para mim, claro, né, com responsabilidade, aquilo eu não podia soltar na mão de ninguém, mas assim, naquele período que eu viajei e dei todas as entrevistas, enfim, que eu rodei todos os teatros, eu no final do espetáculo, eu colocava aquela pílula que você me deu, digamos, de 30 de 1 minuto e tal. Era um promo, né? Era um promo de 8 minutos, eu lembrei, DVD. Mas eu sei que depois você me deu um editadinho que tinha, digamos, 1 minutinho ou 2, vamos dizer. E aí eu me lembro que aquilo, como eu tinha esse apoio, eu fui rodando muito o Brasil, eu fui ver, e você trabalhando por aqui, porque a gente tem uma coisa muito similar, eu e você. Por exemplo, eu sempre digo assim, eu sou soldado de trincheira. Sou ator, ok, sou diretor, produtor, mas eu sou soldado de trincheira. Eu sou aquele cara que vai na frente. E você também é guerreiro, porque vamos combinar, e é bom, eu estou contando isso para o público saber, que muito antes do filme estrear, 2, 3 meses, por exemplo, eu e o Wagner, nós passamos noites e noites sem dormir rodando em grupos, centros, palestras, exibindo trailer, viajando. Eu me lembro de eu gravando um programa de televisão, eu não sei se você se lembra, que você me levou, inclusive, que eu gravei, quem me entrevistou foi a Sandra Passarinho, o Jornal da Globo, e você cuidadoso comigo, me orientando e tal, papá. E dali eu fui para São Paulo sem dormir, porque eu ia fazer um outro programa. Eu me lembro que nós, não estou dizendo que os outros não fizeram, porque nós estávamos juntos. Nós rodamos, digamos, o país, eu rodei por causa dessa história que eu contei, e nós rodamos juntos, de porta em porta, dividindo a nossa confiança com aquelas pessoas para que aquilo foi. Porque eu estou falando isso porque as pessoas acham, tipo assim, o filme é um dos maiores filmes de sucesso do cinema brasileiro. Mas o filme estourou. Não é assim, não. Tem todo um trabalho feito antes, não é? E eu me lembro que a gente rodava de porta em porta, de centro em centro, de grupo em grupo, enfim, rodando, para poder, digamos, contagiar as pessoas para que elas multiplicassem aquilo. Eu tenho esse número também, viu? Eu tenho esse número também, Renato. Eu tenho esse número também. São 175 centros que a gente visitou. Eu, você e o Luiz Augusto e a Iafa também visitaram. Isso, mas isso. Eu e você fomos a mais ou menos uns 100 centros espíritas, cada um, no Brasil inteiro. E nesse período, por exemplo, eu rodei todos os estados do Brasil, nesse período de 1 ano e meio que nós estamos falando antes do filme estrear, por conta dessa generosidade da passagem aérea gratuita, eu rodei todos os estados do Brasil e todos os principais municípios de cada estado do Brasil. E como eu tinha um material que você me cedeu aquilo que autorizavam, então eu exibia, depois eu guardava comigo. Tudo isso é que vai juntando, isso que você falou, 100 e tantos centros, é que vai juntando o sucesso, né? E nesse ponto eu acho que nós dois... Não tinha esse imediatismo da mídia social agora, né? A gente foi cavar, né? A gente cavou, mas nesse ponto eu acho que a gente, assim, eu diria para você que a espiritualidade, de algum ponto de vista, ela juntou muito nesse sentido, com todo respeito a Luiz Augusto, a Iafa, que nós amamos todo mundo. Eu acho que eles juntaram eu e você ali
porque assim, a gente é muito parecido nisso, a gente é soldado de trincheira. Se procurar a gente já foi e já voltou. Se você perguntar, por exemplo, me perguntar se eu estive naquela cidade ou naquele município, não deve nem perguntar, porque eu já estive, eu já fui. Então eu acho que assim, não é? Eu queria que você falasse com o público assim uma coisa. Como que fica, por exemplo, para você, posteriormente ao sucesso, essa exposição, por exemplo, que obviamente, por motivos óbvios, eu fiquei muito mais exposto pelo fato de ser ator, o protagonista, e ter um projeto anterior fazendo peças espíritas, então eu fiquei exposto, claro, né? É o Renato e tal, e o tempo todo exposto, esse tempo todo. Mas você, como diretor, por exemplo, quando você viu que deu certo e que o público começou, como é que foi para você isso aí? Ah, Renato, eu vi que deu certo em 2 momentos no dia 3 de setembro de 2010, que foi quando o filme estreou. Assim, já estava dando certo porque as pré-estreias elas eram muito lotadas. 3 momentos. O primeiro momento foi numa pré-estreia aqui na Barra, em que a gente fechou o complexo do Downtown com 12 salas de cinema e tinha gente se esbofeteando para entrar no filme. Era uma brigalhada. Verdade. E as meninas da produção falavam assim, mas esse público é espírita? Porque esse público está me batendo. As pessoas se... E eu falei, gente, perderam a linha, furaram fila. Foi um negócio... A gente teve que fazer mais 4 sessões a partir da meia-noite. É uma loucura. Aquela pré-estreiazinha, eu falei, gente... Que coisa incrível, né? Assim, a gente sabia que a coisa vem requentando, vem esquentando, né? Você vem acendendo o fogareiro, a gente semeando a informação no Brasil inteiro. Eu dizia assim, não vá ao cinema porque você é o espírita. Pelo amor de Deus, não faça isso nem com o cinema, nem com o espiritismo, né? Vá ao cinema porque você gosta de cinema, vá ao cinema porque dá uma chance para a história do Dr. André Luiz. É isso que eu falava. E aí, aquela pré-estreia foi uma bomba de sucesso absoluto. Aí depois a gente foi... Deixa eu me lembrar na segunda coisa. Aí sempre quando o filme estreia, eu vou ver a primeira sessão em algum cinema. Então eu escolhi um outro cinema aqui e eu tava lá, era 1h da tarde, foi no Via Parque. Aí eu sentei, tinha uma sessão 1h10. E não tinha ninguém na sala de cinema. E, cara, filme quando vai explodir, sempre tem gente na primeira sessão. Porque é a pessoa que não aguenta e quer ver de qualquer maneira, né? E eu assim, Deus do céu, a gente fez tudo certo, vai dar tudo errado, não tem ninguém, cadê esse povo? E aí eu já tava, tinha pedido um cachorro-quente, eu não tinha mais vontade de comer o cachorro-quente. E aí por que a gente não fez isso? Aí você começa, né? Eu pensando assim, por que o André Luiz não lutou sabre de luz no umbral, né? Por que a gente botou umas cenas de perseguição, corrida de aeróbus, né? Você começa a pensar um monte de coisa que você poderia ter feito. E aí, de repente, eu olho para a escada rolante, sobe uma senhorinha, sabe a tiazinha do Centro Espírita? Sobe uma senhorinha na escada rolante, ela para lá no topo da escada rolante e ela olha assim, aí ela vê o cinema. Aí ela vê o cinema e fala assim, ei, é aqui, ó! Aí o que aconteceu? Aí essa senhora fala, é aqui, ela vem rapidinho, mexendo na bolsa dela, para comprar, e aí quando eu olho, cara, tinha assim, um ônibus inteiro de excursão subiu atrás dela, e a gente teve 80% de lotação na primeira sala. E eu falei, caramba, 80% na primeira sessão. Aí fiquei assim, eu falei, vou começar a correr os cinemas, aí você fica num certo, vai dar certo, não vai dar certo, etc. E aí, nesse mesmo dia, 1h30 da manhã, toca o telefone. Falei, 1h30 da manhã, o telefone quando toca, ou é notícia muito ruim, ou é notícia muito boa. E era a Patrícia, a presidente da Fox. Eles tinham acesso à bilheteria do dia. Era só sexta-feira, né? As estreias eram às sextas-feiras, sexta, sábado e domingo. E aí ela falou assim, tá sentado? Aí eu gelei por dentro. Oh, meu Deus. Falei, se ela me ligou e é pra estar sentado, só pode ser bom, né? Não pode ser ruim, né? Aí a Ivana levantou da cama também. O que foi? Aí ela assim, fizemos 150 mil espectadores só hoje. Projeção de 500 mil. Vai ser uma das 10 maiores aberturas de todos os tempos. Aí eu fui sentando, cara.
E aí eu lembro que as lágrimas foram descendo, né? Aquela pressão toda foi aliviando, eu fui relaxando, relaxando. E realmente a gente fez 550 mil espectadores em 3 dias. O filme fez 1 milhão de espectadores em 5 dias. Nenhum filme brasileiro tinha alcançado aquela marca até então. Mandei fazer um pôster, lembra? A gente fez um pôsterzinho. Tudo bem que o Tropa de Elite bateu o nosso recorde semanas depois. Mas aí por outros motivos, né? Sim, claro. A gente foi buscar um novo gênero, a gente foi buscar uma nova forma de contar esse tipo de tema no cinema. Não gosto do termo filme espírita, e a gente concorda nisso, né? Espiritismo é espiritismo, cinema é cinema. Os gêneros cinematográficos se alimentam de diversas histórias que existem no mundo espírita, e ok, é assim que tem que ser, né? E aí, assim, quando isso acontece, é muito bacana, porque você vê florir o resultado de 5 anos de trabalho, né? Aí eu te liguei no sábado de manhã, falei, amigo, bombou, a gente explodiu, vai arrebentar. Aí você, ô Glória, do outro lado da linha. Eu não me lembro mais o que você falou, mas assim, foi muito bacana. Aí a gente foi fazer a pizza. Lembra que a gente foi comer uma pizza, a equipe, né? Todo mundo vamos comer uma pizza na quarta-feira seguinte, ia começar a segunda semana, o circuito tinha crescido. A Fox estava deslumbrante de alegria. A Patrícia foi fundamental, é importante que se diga. É importante falar para as pessoas, já que a história é fofoca, a gente está indo aí para a reta final. Muitos exibidores não queriam exibir o Nosso Lar. Não queriam porque não queriam, não acreditavam no filme. Achavam que o filme era incrível, era uma mega produção, mas eles diziam assim, isso aqui não vai dar certo. Porque não tem tiro, não tem bomba, não tem perseguição, etc. E foi a Patrícia, no cargo de presidente da Fox, que era uma empresa poderosa, então, que disse, não, vai botar sim. Eu não sei se ela chantageou, né, dizendo, se você não puser o Nosso Lar, eu não te dou o Homem-Aranha, né? Mas, assim, o exibidor tem muito medo, ele quer sala cheia, né? E aí, na quarta-feira seguinte, a gente já estava com o circuito todo consolidado, crescendo, ou seja, foi muito bacana, porque isso estabeleceu um novo marco, assim, um novo padrão de trabalho. E que bom que deu certo, né? Poderia ter dado errado? Poderia sim, né? Várias coisas poderiam ter dado errado. O erro seria nosso, o acerto é de todo mundo, mas o erro seria nosso, né? Você sabe que nesse período, antes que o filme tivesse estreado, talvez uns 4 meses depois, quando vocês estavam no Canadá fazendo a finalização, eu estava indo para uma das... Eu aproveitei aquele apoio que eu estava tendo, né, irmão? Então eu fazia conexão o dia inteiro, para o Brasil inteiro, viajando com teatro. Numa desses lugares, numa conexão, eu não vou dizer qual é o local para não identificar, nessa conexão eu encontrei uma pessoa conhecida de todos vocês aí. E ele disse assim para mim, tô sabendo aí que vocês acabaram de fazer o filme Nosso Lar e tal, babá. Eu falei, já terminou, o Wagner tá finalizando o filme e tal, contei a história. Ele disse, tira essa história da sua cabeça, rapaz, isso não vai dar certo, Renato. E eu tô falando de uma pessoa conhecida de todos nós, tá, gente? E gente que você sabe quem é e tal. Depois em off eu te falo que eu não vou falar aqui. Entendeu? Era presidente de um departamento. Esquece isso, Renato. Corta essa, não esquece essa história e tal. E aí eu tinha que subir a escada rolante, ele continuou subindo à frente de mim, falando isso e tal. E quando você me deu essa notícia, eu me lembrei disso. Eu gostaria muito que, por exemplo, eu pudesse dar essa notícia para essa pessoa, entendeu? Eu acho que ele é o resultado de um esforço muito grande de todos nós. Eu acho que foi um momento que eu já tinha idade e maturidade. Fico muito feliz que naquele momento você começou a escrever e vinha a minha imagem junto e tudo se juntou. Nós andamos para cima e para baixo. É preciso que o público saiba que nessas plataformas todas que nós durante 3 ou 4 anos nós andamos de porta em porta. Você vinha aqui na porta da minha casa e pegar com o seu carrinho, nós íamos fazer visitas, conversar com pessoas, aquelas reuniões intermináveis e tal, com vários departamentos. Eu já tive oportunidade de, em 55 milhões de entrevistas minhas, já dizer do meu carinho por você, da minha gratidão e da sua confiança, do meu carinho que eu tenho, a minha gratidão que eu tenho pela IAFA, pelo Luiz Augusto Queiroz, pela Elizabeth Marinho, pela Patrícia, que você citou o nome. Eu devo ter falado tantas vezes em entrevista do meu carinho por vocês, que eu só estou reiterando mais uma vez o meu carinho por você. Eu vou sugerir ao público que gosta mais ainda de fofoca,
eu vou fazer isso como eu faço sempre. Aqui, ó. Eu vou pedir às pessoas que não deixem de procurar o livro. Tá aqui, ó, o livro, ó. Nosso Lar, o filme, Bastidores do Filme, que foi escrito pelo Wagner. Eu só precisava, Wagner, que você dissesse para o público aonde que eles conseguem encontrar o livro para ter todos os bastidores e as fotos. Na FEB, né? A editora da Federação Espírita Brasileira, né? Que detém os direitos, né? E a Amazon vende também. Né? A Amazon vende? A Pronto, Amazon então vende. assim... E a Federação Espírita Brasileira vende. Tá lá no portfólio. Basta você ir na Federação Espírita do seu estado que você vai encontrar o livro. Mas deixa eu dar uma dica. Eu sei que você está terminando, a gente está terminando. Não. Se você quiser comprar o livro de bastidores, pode comprar. Mas vou dar uma dica. Assim, nós somos muito gratos também, Renato. Assim, é um trabalho... É um trabalho... Em inglês é one in a lifetime. É um trabalho de uma vida, né? E a gente... E eu vou dar uma dica respondendo aí a pergunta de todo mundo perguntando aí se vai ter o Nosso Lar 2, vai ter o Nosso Lar 2, né? Eu vou dizer assim, leiam o livro Os Mensageiros, né? Ao invés de comprar o livro de bastidores só, comprem o livro Os Mensageiros. Quem sabe, né? Quem sabe a gente não vai estar... a gente não vai estar contando algumas histórias dos mensageiros. Eu acho que eu quero dizer o seguinte... Na hora de anunciar que vai ter o filme, a gente vai fazer uma festa e vai anunciar, né? Ok. O Brasil está passando por um luto muito grande e eu acho que a gente tem que, nesse momento, respeitar e segurar as boas notícias para que as boas notícias sejam fulano que está entubado melhorou, fulano que estava na UTI saiu da UTI, os médicos estão conseguindo melhores tratamentos, a vacina está chegando... Até porque a gente tem que filmar. Para filmar tem que sair para a rua. Para sair para a rua tem que ter vacina. E daí por diante, né? A gente vai ter um novo sopro, um dia de administração pública para voltar a valorizar o governo, o cinema. Então, isso tudo, assim, essas boas notícias, elas vão vir com o tempo. A gente agora está naquele momento de respirar fundo, está todo mundo em casa, né? Eu vou te dizer, começa a preparar a dieta de low carb. Se bem que no Mensageiros o André Luiz não vai para o umbral, né? Mas... mas Wagner, você sabe que... Você engordou nesse período? Agora? Não. Pois muita ansiedade. Já emagreci, porque eu estou muito próximo do vídeo. Eu emagreci quase 7 quilos, 6 quilos mais ou menos. Nesse período agora eu emagreci. 6 quilos. O que eu queria perguntar para você é o seguinte... Vou fazer uma pergunta porque eu vi passando por aqui uma pessoa que é um baita de um empresário. E eu antes de falar com você, eu já estava falando com ele. Então, eu queria que você desse uma dica para mim aí, que você vai, quem sabe a gente não ganha ele. Tá faltando uma parte do dinheiro ainda para poder começar as filmagens? Tá? A gente ainda tem recurso do audiovisual para vender. Né? Quantos por cento, assim? 10%, imposto de renda. Falta pouco. Falta pouco. Então, deixa eu te falar. Eu acho que eu vou fazer uma versão comentada do Nosso Lar lá no canal do YouTube da Cinética. Tô pensando em gravar para eu contar umas histórias dessas assim. Lá no o pessoal seguir o canal do YouTube, a gente faz uma versão comentada. Pode ser bacana. Né? Tá bom. Precisar de mim, estou à disposição. Tá bom. Eu sei disso, meu amigo. Olha. Leiam Os Mensageiros. É o que eu posso dizer por enquanto. Para as pessoas que ficarem me enlouquecendo nas minhas redes, em todas as redes, o tempo todo, e nas plataformas, vocês queriam um spoilerzinho. Ele acabou de dar 2 spoilers para vocês. Olha só como ele foi discreto. Ele disse: 1, não comprem o livro dos Bastidores do Filme Nosso Lar. Comprem o livro dos Mensageiros, comecem a ler. Segundo spoiler, ele disse: sim, Renato, vou falar que está faltando tanto do dinheiro ainda, né, que tem uma maneira para o meu amigo aí ouvir. 3, ele deu o 3º spoiler, ele falou: Renato, começa a fazer um pouquinho de dieta por aí. Olha, mais spoiler do que isso não tem. Eu quero deixar primeiro agradecer a você, meu irmão amado, dar um beijo na tua esposa e nas crianças, que eu amo tanto. Você sabe que eu tenho um carinho enorme pela tua esposa. Eu quero mandar um beijo aqui para a Iafa. E ela por você, viu? Eu sou apaixonado por ela, por teus filhos. Um beijo na Iafa Ritz, um beijo no nosso queridíssimo... Luiz Augusto, né? Luiz Augusto. Luiz Augusto, que é
a nossa Iafa Brits, a nossa querida Marinho e Fernando Alves Pinto e todos que passaram por aqui, que recebam a nossa gratidão, que muitos possam ver depois essa nossa live. Queria que você se sentisse abraçado com o meu carinho. Seu amigo está aqui trabalhando muito. Nesse momento a gente está pulando aí em quase, multiplicando por 3, 600, 700 mil pessoas que acompanharam conversas como essa nossa. E espero chegar em muito mais. Eu faço isso por um grande motivo. Eu sou muito humilde para aprender. Eu quero sempre aprender. Mas tudo que eu aprendi eu quero colocar e tenho colocado a serviço dos assuntos da espiritualidade pelo cinema e pelo teatro. Mas é preciso deixar claro para o público uma coisa importante, que nada acontece por acaso, que você precisa trabalhar, 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 trabalhar. Uma boa noite para todos vocês. Uma boa noite, Wagner. Fique em paz, tá bom, querido? Tudo de bom. Aqui? Aqui? Não. Ué, encerrei. Encerrou? É.